Ok. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos começar o nosso treinamento online em gerenciamento comercial em escritório de advocacia. Vamos dar um tempinho aí para todo mundo chegar na apresentação. Ok, então vamos lá. Eu acho que já dá para a gente começar aqui esse treinamento, tá? Então, nesse treinamento, eu vou falar de gerenciamento comercial em escritório de advocacia e vou mostrar para vocês os processos comerciais que vão acelerar o crescimento do seu escritório, que vai acelerar o crescimento aí dos resultados na entrada de novos clientes no seu escritório, tá bom? E o melhor de tudo, sem que você precise investir em estrutura, usando a tua estrutura atual já é possível fazer isso muito bem, tá certo? Então eu vou começar esse treinamento falando sobre gerenciamento comercial. Eu poderia começá-lo falando sobre marketing, né? O primeiro treinamento eu poderia estar falando de marketing jurídico, só que processos comerciais muitas vezes são os primeiros processos de atração de clientes que os escritórios de advocacia usam, né? Que os advogados usam. Então, quando eu começar a mostrar aqui esses processos comerciais, vocês vão pensar, poxa, eu já usei isso lá no começo, eu já pensei em usar isso, e mesmo que seja assim de forma inconsciente, mas processos comerciais normalmente é aqueles que são mais inicialmente mais utilizados dentro dos escritórios de advocacia, tá? Até mais do que marketing, e vocês vão entender por que nesse treinamento, tá certo? E antes de começar, né, o treinamento em si, eu quero falar um pouco sobre mim, sobre a minha história, né? Eu não sou um aventureiro nesse mercado jurídico, não sou nenhum cara que leu 3 livros de marketing e está se achando especialista em marketing, nenhum cara que assistiu uma palestra de gestão e acha que é especialista em gestão de escritório de advocacia, não, pelo contrário. Eu tenho uma história aí dentro do escritório de advocacia desde 2013, quando eu cursava administração de empresas, então eu fui estagiário num escritório de pequeno porte. Depois, em 2014, eu fui contratado por um dos maiores escritórios de advocacia aqui na minha cidade natal, Maceió. Fiquei de 2014 a 2018 e lá dentro eu tive vários cargos lá dentro, né? Eu fui analista comercial, muito do que vocês vão ver aqui vem dessa minha experiência como analista comercial. Fui analista de processos de negócio, né? Responsável pela melhoria contínua, responsável pela eficiência operacional lá dentro. E também fui coordenador do setor de marketing jurídico, né? Basicamente eu fundei o setor de marketing jurídico que não existia lá nesse escritório. E era um escritório de massa, um escritório assim de grande porte, mais de 40 funcionários, eram mais de 200 clientes novos todos os meses, tinha mais de 10 mil clientes ativos. Então, assim, a dinâmica comercial e de marketing e até operacional lá dentro era muito forte, era muito intensa. Em 2019, eu vi aí uma oportunidade no mercado, né, de eu justamente me posicionar como especialista, de eu trazer um negócio voltado para essa área do mercado jurídico, para escritório de advocacia, e fundei a Legalcel, e desde então eu tô aí à frente dela, tá certo? Então esse é um pouquinho da minha história. Acho interessante contar porque eu consigo trazer um pouco de autoridade para vocês, tá? Mais uma vez, quem está falando aqui com vocês não é uma pessoa que é um aventureiro nesse mercado. Realmente eu sou apaixonado pelo mercado jurídico e pelos desafios, né, que vocês têm no quesito negócio. Então, essa é um pouquinho aí da minha história, tá bom? E aqui, para reforçar um pouco a importância, né, de um setor comercial dentro do escritório, da importância de gerenciamentos comerciais, gerenciamento de venda dentro do escritório, eu trouxe para aqui um print de um artigo da Thomson Reuters, né? Para quem não conhece, é uma empresa que constrói diversos softwares para escritórios de advocacia. E eles fizeram essa matéria, que depois eu posso disponibilizar o link nesse artigo, mostrando como as equipes de vendas de escritórios de advocacia podem ser a seção lucrativa da empresa, né? Então, muitas vezes, eu sei que quando um advogado vê o nome vendas, comercial,
junto com o nome advocacia, escritório de advocacia, direito, fica assustado, né? Mas normalmente esse medo, né, é por desconhecer realmente o que é no íntimo um setor comercial, a importância do setor comercial, assim como também muitas vezes desconhece o que é, na verdade, o marketing, o que é a estratégia de marketing, né, que é totalmente diferente aí de publicidade, que é proibido pelo Código de Ética. Então, aí para reforçar um pouco, né, da importância desse setor comercial, hoje os escritórios de alto crescimento, os escritórios de alto desempenho, os escritórios de alta lucratividade, eles já sabem e já usam, né, estratégias comerciais. E é o que vocês vão aprender aqui. Algumas estratégias comerciais, existem um mundo, uma infinidade de estratégias comerciais que podem ser adaptadas para um escritório de advocacia, mesmo considerando as limitações, né, que o Código de Ética traz. Mas eu vou trazer aqui para vocês tanto as que eu tenho mais experiência, como as que eu realmente apliquei e vi dar certo, tanto no escritório de advocacia que eu trabalhei, como de clientes da Legal Selling, que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho, tá certo? Então depois eu disponibilizo para vocês esse link desse artigo, tá bom? Então vamos aí começar o nosso treinamento de fato. Quando a gente fala em estratégias comerciais, quando a gente fala em estratégias de marketing, até marketing jurídico, a gente sempre está falando, no fim das contas, da jornada do cliente. Mas vocês podem estar perguntando, Lucas, o que é a jornada do cliente? É todo produto, todo serviço que tem um consumidor que compra esse produto, que compra esse serviço, esse consumidor ele sempre vai seguir uma jornada. Essa jornada ela inicia aí com despertar da necessidade e vai até o finalzinho aí, que é o momento de compra, pós-venda, fidelização. Então, todo produto, seja ele qual for, um serviço jurídico, uma assessoria de marketing, um celular, um computador, um serviço de manutenção no carro, todos esses tipos de produtos e serviços vão ter uma jornada do cliente. E qual é a grande característica quando a gente pensa nessa jornada hoje e na jornada antes? Era que a jornada do cliente antes era ela muito mais linear, né? Antigamente, talvez, o meu pai, para procurar um advogado, ele ia até o pai dele ou o avô dele, que eram os homens mais velhos da família, perguntava se eles conheciam algum advogado. Aí às vezes o avô dizia, poxa, eu já precisei de um advogado há 10 anos atrás, e ele ficava ali na rua do centro da cidade, do lado do Banco X. Aí a pessoa ia lá e estava exatamente lá, aquele escritório há mais de 30, 40 anos no mesmo local. Ele entrava, fechava o contrato e já saía dali como cliente do escritório. Então, antigamente, essa jornada do cliente era ela muito mais simples. Então, era muito mais, digamos, fácil você fazer com que uma pessoa interessada no teu serviço, né, ou no teu produto, ele de fato se tornasse aí um cliente, né, um cliente pagante. Só que hoje as coisas mudaram, né? Hoje, mais ou menos a partir de 2010 foi o boom da informação na internet. Em 2010 só no ano de 2010 foi produzido mais informação do que em toda a história da internet. Então, em 2010 foi o boom, né? E esse boom de informação e esse poder que a internet trouxe, né, para o consumidor fez com que a jornada desse cliente ficasse muito mais complexa, cheias de ir e vir. Esse desenho aqui que eu estou mostrando a vocês, eu ainda acho ele até um pouco simples. Ela está muito mais complexa. Na verdade, às vezes ela não tem nem conexão. Ele começa no ponto A, vai para o ponto B, pula para o Z, volta para o A de novo. Então ele muitas vezes não tem nem conexão. Então hoje, quando alguém vai procurar um serviço jurídico, não só vai consultar um amigo, um familiar, vai no YouTube, vai no Google, vai no Instagram,
e, sei lá, consulta até um livro, ele mesmo compra um livro e lê um pouco sobre o assunto. Às vezes eu conheço pessoas que compram um curso, estão com um problema no ar-condicionado. Daí eles vão e compram um curso online de como consertar o ar-condicionado. E só quando eles não conseguem é que eles vão procurar de fato um profissional, uma empresa para prestar esse serviço. Então hoje a jornada do cliente está muito mais complexa e ela não termina quando o cliente senta na mesa para fazer reunião com o advogado. Normalmente aquela primeira consulta é ainda uma das etapas que esse cliente vai traçar. Às vezes ele marcou reunião com 3, 2, 3, 4 outros advogados, assim como faz com um médico. Ele vai ver aí o diagnóstico de todos para ter uma ideia se realmente é aquilo que ele vai prosseguir, então, prosseguir ou não, né? E até uma dica aí que eu dou a vocês. Comece a aprender a cobrar por consulta, mas depois a gente fala isso em um outro treinamento. Então, hoje a jornada do cliente está muito mais complexa. Ela não está mais tão linear como era antes, né? Só que qual é a grande questão aí, né? A grande questão é que nós, como empresas, né, a gente não pode deixar que o cliente ele trace essa jornada sozinho, tá? A gente tem que acompanhar ele, a gente tem que direcionar ele, a gente tem que servir como um GPS, a gente tem que educá-lo durante essa jornada. E para fazer isso, tá? A gente precisa de um funil de marketing ou de um funil de vendas. É o funil que vai trazer esse cliente, que vai desde o momento de despertar a necessidade dele. Às vezes o cliente nem sabe que ele precisa daquela solução. Então o funil ele vai despertar essa necessidade e vai trazendo o cliente conduzindo, né, o cliente durante toda essa jornada dele. Então nós temos o funil de marketing, que para cada etapa do funil nós temos diversas estratégias, e temos o funil de vendas ou o funil comercial, como você preferir usar. Eu gosto de usar o termo funil de vendas mesmo, porque no fim a gente está querendo vender alguma coisa, né? Então, o que conduz o cliente durante essa jornada dele é o funil de marketing, o funil de vendas, né? E quanto mais você vai criando estratégias, né, deixando esse funil mais robusto, maiores são as suas chances de cada cliente que entra nesse funil, que começa a ser conduzido, ele de fato vire um cliente de verdade, um cliente pagante, né? E onde está a visibilidade de entrada de novos clientes, tá? E todo funil, seja ele de marketing de vendas, ele sempre terá 3 etapas, tá? Se você procurar aí funil de marketing ou funil de vendas na internet, no Google, você vai ver que existem funis até bem mais complexos, né? Com bem mais etapas, porém, para um negócio jurídico, para a venda de um serviço jurídico, eu sempre considero esse o mais eficiente, tá? É claro que, como eu disse, né, a gente vai, com o tempo, né, você trabalhando uma estratégia de funil de marketing, funil comercial, você vai tornando esse funil muito mais eficiente, não? Então você começa a inserir outras etapas nele para aumentar a tua conversão, né? Que é tornar aquele potencial cliente, eu sou curioso em clientes de fato. Então todo funil de marketing de vendas ele sempre vai ter essas 3 etapas, tá? A primeira etapa de atração, de atrair, a segunda etapa de convencimento, de convencer, e a terceira etapa de converter, né? De tornar aquele potencial cliente em cliente de fato. E para cada uma dessas etapas nós temos estratégias, né? No caso aqui eu vou mostrar processos comerciais, estratégias comerciais para você trabalhar a etapa de atração de clientes, estratégias comerciais para você trabalhar a etapa de convencer o cliente e estratégias comerciais que você vai trabalhar na etapa de converter esse potencial cliente em cliente de fato, tá certo? Então vamos começar com a primeira etapa e os primeiros processos comerciais que você precisa ter a partir de hoje no teu escritório de advocacia. E
Eu posso garantir, se você começar a utilizar a partir de hoje os processos que eu vou apresentar aqui nas 3 etapas, você vai ter muito mais resultados no final do mês, tá bom? Então vamos aí para a primeira etapa desses processos comerciais, tá? Então, os processos comerciais para a etapa de atrair, para a etapa de atração, né? Você atrair o teu potencial cliente, né? O teu público-alvo. Existem alguns, eu trouxe 3, que são os mais simples de ser usados, né? Em teoria, mas eles têm bastante poder, né? Eles são bastante eficientes, tá? E o primeiro processo comercial que você tem que ter no teu escritório é a criação de parceria de vendas, né? Parcerias de vendas. Você tem que ter parceiros, sejam outros advogados ou profissionais com alguma carteira de clientes que é interessante para você, você precisa ter esses parceiros de vendas, tá? E esses parceiros de vendas eles não são o que eu chamo de parceiros instagramáveis, né? Que você só, por exemplo, você tem um amigo que é contador, aí se reúne com ele, você é um advogado tributarista, aí se reúne com ele, cara, vamos ver alguma coisa aí, porque os teus clientes me interessam, os meus clientes te interessam, vamos ver alguma coisa aí. Aí vão para a melhor cafeteria da cidade, tiram aquela foto bonita, postam no Instagram, todo mundo recebe 100 curtidas, mas aquilo não vira resultado de fato, né, que é o cliente, né, que é realmente o cliente. E para você criar parcerias de venda existe uma metodologia. Aqui na Legal Selling nós temos uma metodologia, nós temos um checklist, né, de como analisar no mercado esses possíveis parceiros. Depois, enquanto se reunir com ele, como fazer aí uma auditoria da carteira de clientes dele para saber se realmente os clientes dele são clientes interessantes para você, né? Como você colocar, por exemplo, um plano de indicação. É muito interessante você ter um plano de indicação, né? Simplesmente não é chegar, não, vou te dar 20%. Cara, você às vezes não tem nem uma ideia da precificação, né? Um cálculo de custo da tua prestação de serviço, como é que você vai simplesmente tirar uma porcentagem se você não sabe se aquele vai ser lucrativo ou não para você. Então, para criar esse processo comercial, existe esse processo comercial de parceria de vendas, né? Existe uma metodologia que a Legal Selling aplica nos clientes da gente, que a gente faz esse projeto de estruturação de setor comercial, tá certo? Então, se você quiser saber mais detalhes, depois você pode falar comigo no privado, né, no direct aqui do LinkedIn, e eu te dou um pouco mais de detalhes sobre esse serviço. Outro processo comercial muito interessante é a pesquisa de mercado. Muitos escritórios perdem grandes oportunidades por não fazer pesquisa de mercado. Eu vou dar um exercício bem simples para você fazer agora, tá? Você vai pegar o teu celular, vai abrir o teu Instagram e vai ver todas aquelas pessoas que te seguem, tá? Vai lá nos teus seguidores, pega um pedaço de papel, pega uma caneta e começa a separar essas pessoas em grupos profissionais, por exemplo, todo mundo que trabalha na área de saúde, vou colocando aqui. Todo mundo que trabalha na área, será que é empresário, eu coloco aqui. Todo mundo que é CLT, eu coloco aqui. Vai separando. No fim, você vai ter um mapa das pessoas que te seguem. Então, vamos supor que você descobriu que tem bastante pessoas na área de saúde aí no teu Instagram te seguindo, porque, sei lá, antes de você advogar, você trabalhava no administrativo de algum hospital, não sei. E por algum motivo você pode ter aí muita da área de saúde, então você pensa, poxa, eu posso criar conteúdo voltado para as pessoas dessa área, né? Eu posso até entrar para o terceiro processo comercial, criar um evento de nicho, chamar sei lá, tem nesse meu perfil, no meu perfil tem sei lá, 5 médicos. Vou convidar esses médicos, vou fazer um jantar com eles, um café da manhã, convidar eles para uma cafeteria e vou conversar sobre como eu posso ajudá-los juridicamente, se eu sou um advogado, sei lá, na área trabalhista, o que é que eu posso ajudar os médicos nessa área, se eu sou criminal, o que é que eu posso ajudá-los caso eles sejam aí, sejam acusados de, sei lá, um erro médico, não sei, algo do tipo, entendeu? Mas eu acho que vocês pegaram um pouco a ideia. Então, esses 3 processos comerciais, eles são muito eficientes, que você pode começar agora mesmo, né? Quantos parceiros aí você deve se reunir durante o mês,
amigos que têm, sei lá, que tem alguma função, que são profissionais com alguma área que os clientes deles possam interessar a você. Uma pesquisa de mercado simples, como eu mostrei a você agora, você pode fazer, tá? E eventos de nicho, né? A OAB não proíbe você fazer um evento de nicho, um evento para uma associação para explicar XYZ, uma associação de médicos para explicar XYZ. A OAB não proíbe, né? Você está fazendo algo que é de cunho informativo, né? De utilidade pública, está trazendo acessibilidade à informação jurídica. Então, isso é totalmente a favor aí do Código de Ética. Então, esses são os 3 processos que, se você começar a usar ainda esse mês, tá? Ou nos próximos 30 dias, pode ter certeza, você vai ter muito mais resultados, tá bom? Então, nessa etapa de atrair os processos comerciais que eu aconselho você começar a gerenciar, começar a criar metas para cada um deles, a criar prazos e realmente executá-los, são esses 3. E a gente vai aí para a próxima etapa, tá? A próxima etapa é a etapa de convencer, de convencimento, né? Essa etapa é a etapa realmente que você vai se diferenciar dos teus concorrentes. Você vai mostrar para aquele potencial cliente que você é realmente diferente dos outros, né? Então, querendo ou não, mesmo que tenha lá escrito que a advocacia não pode ser mercantilizada, mas infelizmente o mercado não é isso que o mercado mostra, né? O mercado mostra que a concorrência está muito grande e que existe muito do mesmo e você tem que se diferenciar. E é nesse momento, quando o cliente é atraído por você, que ele chega de alguma forma até você, você tem que saber se diferenciar, ou seja, convencer que você é a melhor alternativa, tá? E algumas desses processos comerciais para essa etapa de convencer são 4 que eu estou trazendo, tá? E que eu acho os mais eficientes, tá bom? O primeiro deles, parcerias complementares, tá? Qual é a diferença de parceria de vendas e parceria complementar? Parceria de vendas, às vezes, esse outro profissional, ele só tem uma carteira de clientes que te interessa e você vai pensar estratégias de como você pode, junto com ele, né, se mostrar para os clientes dele. E parceria complementar é quando você traz parceiros para dentro da execução do teu serviço que vão, de alguma forma, beneficiar aquele teu cliente. Então, por exemplo, vamos supor que você é um cliente aí na área, um advogado na área trabalhista, mas você só atua com empresas. E você tem um parceiro complementar, tá? Que é uma consultoria de recursos humanos, que quando o teu cliente te contrata, você já automaticamente uma parte daquele investimento que ele fez na tua assessoria já vai para esse parceiro complementar, e esse parceiro complementar ele já vai no teu cliente e vai fazer um diagnóstico do setor de recursos humanos dele. Então, enquanto você, advogado trabalhista, vai cuidar da parte jurídica do setor trabalhista dele, lá aquele teu parceiro complementar, ele já vai chegar na empresa e fazer um diagnóstico sobre o operacional do setor de recursos humanos. Aí você vai poder oferecer isso para o teu cliente. Olha aqui, aquele diagnóstico desse meu parceiro complementar, entendeu? Então, por exemplo, você faz uma parceria com alguma tecnologia, né? Sei lá, você atende, mais nesse exemplo ainda, você atende empresas, né? Advogado trabalhista, atende empresas e você tem aí parceria com algum software de gestão de setores de recursos humanos. E você fez uma parceria, todo cliente seu consegue contratar o software aí com, sei lá, 40% de desconto, ou consegue pelo menos 3 meses grátis para utilizar o software e ver se realmente faz sentido, né, contratar aquele software. Então, isso são parceiros complementares. Muitas vezes, o parceiro complementar ele pode ser um parceiro de vendas, tá? Mas, às vezes, não. Às vezes, é só um parceiro que você vai falar, cara, é o seguinte, eu quero contratar o teu serviço para toda vez que um cliente meu entrar
eu já aciono você e você presta serviço lá no meu cliente. Vai ser um bônus, um plus que eu trago para ele, tá certo? Então, isso são parceiros complementares. E quando você fala isso, quando você fala para o teu cliente, olha, quando você entrar aqui comigo para fazer esse trabalho de consultoria na área de direito corporativo, direito empresarial, você vai ter acesso a isso e isso aqui, que se você só vai ter comigo. E aquele potencial cliente ele vai olhar, ele certamente ele está comparando você já com outros escritórios que ele visitou ou vai visitar, e ele vai começar, caramba, eu tenho tudo isso pagando, sei lá, R$ 3.000 por mês, enquanto aqueles dois outros escritórios que eu visitei, eu vou pagar os mesmos 3.000 e não vou ter metade, eu não vou ter nada disso que ele está me ofertando. Então, nesse momento de convencer, né, você está realmente vendendo valor e não preço. E quando você faz isso, quando você vende muito valor, o preço ele fica irrisório. Às vezes o teu potencial cliente vê, caramba, tá, é R$ 4.000 por mês essa assessoria, mas olha o tanto de benefício. Certamente, se eu fosse contratar tudo isso separadamente, eu ia ter um gasto de R$ 10.000 por mês. E eu estou levando tudo isso por R$ 4.000. Então, nessa etapa de convencimento, parceiros complementares realmente são aí um grande diferenciador para você convencer, né, essa decisão, aí, esse momento tão decisivo de se teu potencial cliente vai de fato ou não virar o teu cliente, tá? Outro processo comercial que é muito importante ter, e a maioria dos escritórios não tem, são cases e simulações, tá? Então, se você já tem algum case aí de sucesso, escreve esse case, vai lá, abre um documento no Word, começa a escrever e faz algum jeito de tornar esse case, né, ele bem fácil de ser entendido. Né? É muito importante. Quando você demonstra um case, mesmo que, mas a advocacia não é um fim, é um meio, não, tudo bem, mas quando o teu potencial cliente está lá de frente a você numa reunião, ele quer saber se vai ter resultado ou não, tá? E mesmo que você não garanta resultado, mas você mostrando o case, né? Mostrando, olha, um cliente bem parecido aí no teu segmento, a gente fez isso, 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 esse foi o resultado dele. Não estou te prometendo, mas a gente já tem, sim, experiência com esse teu tipo de situação. E caso você não tenha um case, você pode fazer simulação, né? Pode pegar lá, tá, vamos fazer uma simulação aqui. Sei lá, qual é o teu faturamento da tua empresa? R$ 60.000 por mês, tá? Onde você se encaixa? Sou simples e racional, isso, aquilo. Faz um cálculo, entendeu? É muito interessante quando você começa a apresentar cases. Isso realmente é um fator muito importante para convencer, tá? Para convencer esse teu potencial cliente a virar cliente de fato, né? Outro ponto muito importante é a experiência do cliente, né? É você realmente fazer com que ele fique admirado com a experiência que ele teve com o teu escritório. Tá? Não é só, vou atender ele no dia que foi agendado e pronto, acabou-se. Não é bem assim, né? Uma estratégia que a gente desenvolveu nesse escritório que eu fiquei 4, quase 5 anos lá com eles, foi o seguinte, às vezes a gente tinha uma ação que era uma das ações que mais a gente conseguia cliente. E quando vinha esse potencial cliente para a reunião, a gente já pegava lá o CPF dele, colocava num robô, uma tecnologia própria, né, que foi desenvolvida por uma empresa de TI para o escritório, e esse robô já começava a monitorar o CPF desse potencial cliente no Tribunal de Justiça. Então, o cliente não precisava nem entrar, mas ele já ficava com esse CPF sendo monitorado, ele já ganhava esse plus. E o escritório falava, olha, é o seguinte, enquanto você não entrar com outro escritório, a gente vai estar aqui te monitorando. Caso aconteça aqui uma ação contrária para você, nosso robô identifica e a nossa equipe já vai entrar em contato com você, tá? E isso não tem custo algum. E o cliente ficava, uau, caramba, sabe? Eu nem fechei com eles e já me ofereceram essa experiência tão maravilhosa. Então,
Experiência do cliente é um fator, é um processo comercial que pode aí é um fator muito decisivo, né, para essa etapa de convencer. E a tecnologia, né? Se você puder investir em tecnologia, invista, porque hoje em dia, infelizmente, muitos e muitos escritórios ainda estão muito avessos à tecnologia, às vezes até adotam a tecnologia, mas não usam a tecnologia, tá? Então, tecnologia também é um fator aí muito importante que você tem que divulgar isso, mostrar isso para o público, não ter vergonha. Nosso escritório tem esse sistema aqui, que a gente contratou esse sistema de atendimento ao cliente. Todo atendimento que você fizer com o nosso escritório vai estar concentrado aqui nesse software. Mostra, torna isso público. É um fator muito decisivo para a compra, tá certo? Então, vamos para a última etapa, tá? Que é a etapa de converter. E dentro da etapa de converter, nós temos aí 3 processos comerciais muito importantes, tá? O primeiro é a tua habilidade de negociação e vendas, tá? Não dá para negar, não dá para dizer, advogado não pode vender. Mentira, advogado pode se vender. Se o cliente senta para uma reunião com você, você vai ter que convencer ele, vai ter que negociar com ele. Se você não tiver uma boa habilidade de vendas, de negociação, você não vai conseguir fechar muitos clientes, mesmo que a tua estratégia de marketing esteja mandando, sei lá, 100 pessoas por mês para você. Mas se tu não é um bom negociador, um bom vendedor, morre ali, né? Você nadou e morreu bem pertinho da praia. Então, tu tem que melhorar tuas habilidades de negociação e tuas habilidades de venda. Se alguém na tua equipe está realizando o primeiro atendimento e não tem habilidade de negociação e de vendas, coloca outra pessoa para fazer esse primeiro atendimento, tá? Mas é muito importante nesse momento de converter, você ser um bom negociador, ser um bom vendedor, tá certo? O segundo processo comercial dentro da etapa de converter é um processo de acompanhamento, de follow-up. A maioria dos escritórios não faz isso. A maioria dos escritórios, os advogados, quando ouvem um não, levam já no pessoal, levam não, já levam no pessoal e não querem mais saber daquele potencial cliente. E muitas vezes um não hoje é um sim amanhã. Ou como eu gosto de dizer, um não hoje pode ser um sim daqui a 1 mês, 2 meses, mas é um sim de qualquer jeito, não importa o tempo que demore, né? Então, o acompanhamento é muito importante, né? E existe, é claro, existe também uma estratégia, né? Existe uma metodologia para você criar esse fluxo de acompanhamento. Porque se você só sair acompanhando, você pode ficar chato, né? Se tornar aquele vendedor chato, né? E não é isso que a gente quer. Existe uma estratégia de acompanhamento, né? E existe uma metodologia para se fazer isso, que, é claro, eu precisaria, por exemplo, estudar o perfil do teu cliente, estudar o perfil do teu escritório para poder trazer para você o melhor fluxo, mas acompanhe, tá? Acompanhe, nem que seja a cada uma semana você liga, pergunta se como é que o cliente, se esse potencial cliente está, se ele já entrou com outro advogado, o que é que está impedindo ele de entrar com você. Você faz isso durante um mês e depois para, mas faça o acompanhamento. Se você não fizer, você está deixando dinheiro na mesa, né, como diz o ditado. E o terceiro processo comercial que você tem que ter para melhorar a tua conversão é facilidade para esse potencial cliente realmente se tornar cliente, né? Tem advogado ou escritório que é inflexível, não tem nenhuma chance de melhorar a forma que o cliente vai pagar, por exemplo, os honorários. Então, tem escritório que, sei lá, o cliente tem que se deslocar para ir até ele para fazer uma coisa, ele não pega os seus processos e torna tudo online. Não, você pode mandar tudo pela internet, a gente pode fazer isso pela internet. Então, você criar mecanismos para facilitar que esse potencial cliente se torne cliente de fato, entendeu? É muito importante. E às vezes a inflexibilidade de iniciar é um fator assim decisivo para o cliente não dar entrada com o escritório. Parece algo simples, mas é verdade, tá? Então, esses são os 3 processos aí da etapa de converter, né? Como eu disse, todo funil
de marketing, funil de vendas, eles têm obrigatoriamente essas 3 etapas. Existem uns que têm mais algumas etapas, mas todos sempre vão ter essas 3 etapas: atrair, convencer e converter, tá? E eu acho esse o funil ideal, tá? Para escritório de advocacia, por experiência própria, por estar aí há 9 anos no mercado, tá certo? Então, a gente finaliza aqui esse nosso treinamento, tá? De gerenciamento comercial em escritório de advocacia. Espero que eu tenha trazido várias ideias para você. Caso você tenha alguma dúvida de algum desses processos, como implementar no teu escritório, entre em contato comigo, WhatsApp, tem o LinkedIn, tem o site, tem vários lugares para você poder falar comigo. Eu vou adorar conversar com você, tá? Gerenciamento comercial ou estruturação de setor comercial é um serviço que a Legal Selling ela presta. Hoje a Legal Selling nós trabalhamos com marketing jurídico digital e prospecção legal. E nesse momento de prospecção legal, né, nessa etapa, a gente faz toda a estruturação do setor comercial. Então, se você precisar desse serviço, entre em contato comigo. Eu vou fazer um diagnóstico para você sem custo algum, a gente vai bater um papo, eu vou entender o momento que você está agora no teu negócio e vou aí direcionar quais são as melhores ações, tá bom? Então a gente se vê aí no próximo treinamento na próxima sexta-feira.